Salve pessoal! Tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu para a história então. Seu Moon foi o maior super-humano do mundo, que se sacrificou após salvar a humanidade. Pensando em estar morto, ele retorna 17 anos depois, em um mundo agora pacífico, e o esporte super-humano enfrenta uma mudança sísmica. A história de uma ação esportiva de fantasia moderna começa agora. Essa história traz uma abordagem inovadora ao misturar ação, fantasia e esporte em um cenário pós-salvação da humanidade. O retorno de Seu Myun, após 17 anos, promete cumprir uma trama cheia de descobertas e desafios, já que o mundo mudou drasticamente sem ele. A ideia de esportes super-humanos adiciona um toque único e intrigante, criando oportunidades para batalhas emocionantes e evolução do protagonista. Além disso, a jornada de adaptação de um herói lendário a uma nova era pacífica tem um grande potencial narrativo. Com essa premissa empolgante, essa obra tem ação intensa e uma reviravolta no gênero. Bora lá! A última dungeon foi derrotada, e um grupo de pessoas fugia dela alegando que estava entrando em colapso. Fugiam de criaturas que corriam atrás deles, alegando que deveriam matar os seres humanos selvagens que destruíam seu local sagrado. Havia dezenas deles, e uma quantidade muito superior ao do grupo fugitivo. Foi então que o protagonista aparece entre esse grupo e as criaturas, dizendo que seus companheiros, assim que retornassem, deviam trabalhar em sua biografia. As pessoas não sabem que não são a única civilização próspera na Terra. Há também os escavadores. São humanos que vivem no subsolo, uma civilização que é independente dos seres vivos da superfície. E devido à invasão repentina da civilização dos escavadores, a humanidade agora enfrenta o perigo de extinção. Porém, os humanos logo contra-atacaram, mas nenhuma arma humana conseguirá infligir dano a eles. Essas criaturas usavam seus poderes misteriosos, que até mesmo conseguiam neutralizar armas militares, mas logo os papéis começaram a trocar. Os curiosos poderes dos escavadores começaram a afetar os seres humanos. Alguns que eram afetados desenvolviam poderes especiais que eles não tinham anteriormente e se transformam em paranormais. E esses humanos com poderes especiais começaram a lutar contra esses escavadores, e quando começaram a derrotar as dungeons da civilização subterrânea uma por uma, acenderam novamente as chamas da esperança da humanidade e eventualmente abriram os portões da última dungeon. Na primavera de 2004, 7 dos melhores paranormais se reuniram neste portão para atacar com tudo que tinham. Eles atacaram a dungeon que era a base dos escavadores e conseguiram finalizar a longa guerra prolongada. E como resultado dessa conquista, eles foram chamados de os 7 heróis que salvaram a humanidade. Foram recompensados com uma imensa riqueza e honra, mas apenas uma dessas pessoas não retornou, o líder dos 7 heróis, Seu Moon Yu, qual não foi capaz de pegar as suas recompensas. Os heróis sobreviventes se tornaram celebridades, e o herói morto se tornou uma lenda. E foi tudo assim, tudo simples assim. 17 anos se passaram e agora estava acontecendo uma competição em um campo de batalha internacional na capital coreana, Seul, na qual os coreanos enfrentavam os franceses. Durante a batalha, estavam em um momento crítico. A França começou com seu ataque e os competidores coreanos estavam incapazes de reagir. O francês Nathan Bernard estava acabando com o time coreano sozinho, conseguindo 6 eliminações. O narrador do evento questiona sobre ter algum jogador do mesmo nível que ele, desde que as ligas dos campos de batalhas internacionais foram formadas, alegando que ele realmente provou ser o número 1 dos 3 melhores paranormais dessa era dos campos de batalha. O time nacional coreano estava prestes a ser derrotado sem uma única chance de contra-atacar, e a única jogadora restante deles era Baek Hyeon. Ela então avança em direção ao seu oponente utilizando tudo o que tinha em um ataque frontal, porém Nathan se esquiva com facilidade, alegando que o nível de habilidade dela era o esperado da filha de um dos 7 heróis, porém nunca seria capaz de vencer com o time daquele. O time coreano finalmente perdeu. Eles sofreram uma derrota esmagadora, com o seu time nacional inteiro sendo incapaz de derrotar um único jogador, o Nathan Bernard, o qual na segunda rodada bateu um recorde de 7 eliminações simultâneas. A partida da Coreia versus a França terminou com um placar de 0-11, um tremendo azar para os paranormais coreanos, que dominaram por uma era inteira e derrotaram muitas dungeons durante a Guerra dos Escavadores, e agora não foram capazes de derrotar times como esses. A derrota foi tão esmagadora que quase era como uma vergonha para o país que criou os grandes heróis, Seo Moon-hyuk e Baek Je. O narrador prossegue falando que os times coreanos enfrentaram uma derrota contra um time forte da França, mas ainda assim foi uma partida patética, e ele não conseguiu imaginar o quão desapontada a população devia estar, e esse pensamento logo foi concluído com a plateia inteira ficando extremamente irritada com a derrota, alegando que precisava de um novo time nacional, já que basicamente só tinha uma jogadora Baek Hyeon de útil. Baek Je-ho, um dos 7 heróis, lamentava pela derrota do time coreano, já que essa foi a terceira vez em que ele estava os liderando. Coitado do coach. Foi quando um garoto entra em sua sala dizendo que ele deveria sair para as entrevistas, alegando que todo mundo estava esperando por ele. Ele então se levanta, dizendo que precisava se desculpar com os cidadãos, já que foram eles que o colocaram nesse cargo. Enquanto Geo se retirava, coloca a mão no ombro do funcionário, dizendo que não consegue mais ganhar com esse time,
alegando que eles eram muito fracos e eles não tinham a mentalidade certa e nem o conhecimento básico. O funcionário tentou convencer de ficar com esse time, alegando que não fazia muito tempo que ele tinha se tornado um treinador, e esse era apenas o começo. Gerro nega, dizendo que teria que anunciar sua saída nessa entrevista, em alguma outra ocasião parecida, a não ser que seu velho amigo Seun Eop entre pela porta. Mas como ele não tinha esse luxo, mas deveria desistir antes que a sua reputação ficasse pior. O funcionário avisa que se ele desistir, o time nacional ficará sem esperanças. Enquanto se distanciava do funcionário, o treinador recebe uma ligação do seu celular, e quando pega o aparelho móvel para conferir, percebe que era uma ligação do presidente da associação, e quando ele atende a ligação, escuta o presidente perguntando se ele tinha ouvido as notícias. O treinador já sabia do que se tratava e pergunta se ele estava se referindo ao fato do time nacional deles perder e ter sido uma desgraça para o país, alegando que já tinha presenciado isso com seus próprios olhos. Porém, o presidente nega e fala uma coisa que deixou o treinador extremamente chocado com o que ouviu, deixando-o sem palavras. Antes dessas conversas dos dois, um portal abriu em cima da estátua de Seun Meu e uma pessoa caiu do lado da estátua. E para a surpresa de todos, o grande herói que salvou os seus 6 amigos retornou à vida. E a lenda voltou, né, pai? Engraçado que o cara tinha acabado de falar que se o protagonista voltasse, ele não anunciaria a saída dele. Eu estava dormindo na sua aula hospitalar quando começou a ter a sua cabeça cheia de memórias de quando ele estava preso sozinho, lutando contra uma enorme quantidade de monstros. Foi quando ele acordou do seu sono e principalmente do seu pesadelo. Para sua infelicidade, eram suas memórias. Ele acordou surpreso, sem saber onde estava, até que uma enfermeira entrou em seu quarto, alegando que ele estava acordado. O protagonista pergunta onde ele estava e ela pergunta como ele se sentia, alegando que estava em um hospital. Depois dessa notícia, ele perguntou em que ano estavam e ela falou que estavam em 2021. Ele ficou extremamente surpreso, alegando que ela estava ficando louca, já que ele tinha entrado na última dungeon no ano de 2005. A enfermeira responde que ela tinha certeza que isso provavelmente era muito confuso para ele e acredita que ele precisaria de uma explicação da situação atual. Então liga a televisão perguntando se ele se importaria de assistir às notícias do dia. E atualizar é bom, né? O jornalista do noticiário avisa que o líder dos 7 heróis, Seun Eop, que anteriormente tinha sido declarado como morto, retornou à vida depois de 17 anos. E ele atualmente estava recebendo um tratamento médico. Ele havia caído dos céus ao lado de sua estátua. Estava inconsciente, mas o seu estado físico era totalmente tratável e os seus ferimentos não eram de se preocupar. Ele estava vestindo a armadura que utilizou para entrar na dungeon final no ano de 2005. Pode até ter sido por acaso, mas ele também não envelheceu durante esses 17 anos que se passaram, o que fez com que alguns experts no assunto alegassem que isso tinha sido causado por alguma distorção no tempo. E finaliza o jornal dizendo que essa foi a única notícia do dia. O protagonista ainda estava em choque, questionando se realmente tinha se passado 17 anos até agora. Ele sentia como se tivesse sido apenas alguns dias atrás e que definitivamente estava no ano de 2005. A enfermeira então avisa para ele que estava tendo uma comoção do lado de fora, alegando que os repórteres estavam acampando do lado de fora desde que ele chegou. O protagonista então, ao perceber que realmente se passaram 17 anos, pede para ela um espelho. A enfermeira pede para ele esperar um pouco e se retirar para pegar o item requerido por ele. Quando o protagonista viu seu reflexo, percebeu que realmente não tinha envelhecido nada, já que como tinha se passado 17 anos, ele já estaria com 47 no total, e se questiona se isso tem acontecido realmente por causa de alguma distorção no espaço-tempo. A primeira coisa que o protagonista se preocupa é sobre o que tem acontecido com todo o seu dinheiro guardado. A enfermeira fala para ele que, de acordo com as notícias, todo o seu dinheiro tinha sido doado para um fundo infantil. Ele então pergunta sobre o que tinha acontecido com a sua casa, e ela responde que tinha se tornado um museu chamado de Casa de Seun Miu. Ele então pergunta sobre seu carro e ela diz que foi leiloado. O protagonista fica chocado com tudo o que tinha escutado sobre seus pertences e fala para ela que não poderia viver em um museu. Então agora, ele era um sem-teto sem nenhum centavo em seu nome. Ele fica frustrado, falando que se soubesse que algo desse tipo iria acontecer, teria pelo menos guardado um pouco. A enfermeira, ao perceber que o protagonista estava tenso, fala para ele não se preocupar, alegando que todo mundo faria alguma coisa por ele, já que ele foi o herói que salvou o mundo. E pouco tempo atrás, Baek Je-ho entrou em contato com o hospital depois de saber sobre o protagonista, e ela depois iria checar com ele quando ele chegaria ao hospital para vê-lo. Visitas são bem-vindas aqui. Após uma ligação, a enfermeira fala para o protagonista que seu amigo em breve estaria ali. Ele escuta o que ela disse e ela prossegue falando que deixaria ele sozinho por um tempo, e pede para ele tocar o sino se precisar de alguma coisa, e então se retira do quarto dele. O protagonista começa a refletir sentado em sua cama, mesmo vendo tudo o que estava acontecendo com seus próprios olhos, ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas pelo menos ele poderia perguntar algumas coisas específicas para Je-ho depois. Por agora, ele precisava analisar a sua saúde física. O protagonista então utiliza uma habilidade ocular chamada de olhos escaneadores. Essa habilidade ocular permite que o usuário consiga analisar e visualizar as habilidades de coisas vivas. Essa habilidade fez dele um dos homens mais fortes do mundo, não só porque ele consegue analisar as habilidades atuais de seus alvos, essa habilidade também permite que ele detecte alguma habilidade dormente que irá se despertar no futuro. Graças a isso, ele foi capaz de desenvolver mais rápido do que qualquer um.
e por causa disso ele foi capaz de liderar alguns ataques às dungeons anteriormente em sua carreira. O cara começou mais OP que todo mundo, né? Quando citou sua carreira, uma memória apareceu em sua mente, na qual estava andando por uma floresta e estava conversando com Geralt, o qual pedia para ele ser aceito como pupilo do protagonista. A primeira coisa que Eope fez quando escutou esse pedido foi utilizar a sua habilidade ocular para analisar o perfil do seu amigo. Quando observou, ficou surpreso pensando que ele seria um perdedor, mas na verdade ele tinha um grande potencial de desenvolvimento, e depois de ter visto isso, aceita ele como seu pupilo, mas tinha falado para ele que não podia prometer que ele não fosse morrer enquanto estivesse seguindo. Porém, Geralt responde que não tinha problemas e faria o melhor para continuar vivo. O protagonista, enquanto analisava todos seus atributos agora, percebeu que todos eles já estavam na sua capacidade máxima, com exceção da sua mentalidade, que ultrapassava em 10 pontos o máximo, e se questiona sobre o limite de uma habilidade humana ser somente até o nível 100. Já que essa atingia 110, mas acima de tudo, ele percebe que também tem uma nova habilidade que ele não tinha antes, chamada de imortalidade. Essa habilidade permite que o usuário seja completamente imune à morte se ela for gerada por força física, e quando vê essa habilidade, se questiona sobre como uma habilidade tão quebrada como essa existe, tem tantas assim que você nem imagina. Ou então que seus pensamentos foram interrompidos com a chegada do seu amigo Geralt, que ao ver o protagonista começou a chorar dizendo que ele realmente estava de volta, e o protagonista sorri para ele dizendo que ele tinha ficado bastante fraco. Geralt enxuga suas lágrimas e se justifica dizendo que o motivo disso é porque tudo está muito pacífico. Um tempo depois, ele se junta com o protagonista na sacada do hospital. O protagonista pergunta se ele já tinha parado de chorar, e o seu amigo responde que ele deveria esperar até ficar velho que nem ele, alegando que as lágrimas só saíam sem hesitar. E o protagonista responde que ele ainda estava jovem e não tinha nenhuma ideia sobre o que ele estava falando. Prossegue perguntando para o seu amigo se ele havia mantido a promessa. O amigo do protagonista fica um pouco confuso, alegando não se lembrar dessa promessa. E o protagonista responde que era sobre a sua biografia. Geralt então se lembra e conta para o protagonista que contratou um escritor famoso por escrever algumas histórias de fantasia. E depois do livro ter sido um sucesso de vendas, fizeram um documentário, e o filme que fizeram com que o protagonista aparecesse com algum tipo de deus mítico, os plots eram muito ruins, mas todos viralizaram, e na verdade o filme até tinha sido o número 1 de vendas ao redor do mundo. O protagonista então começa a desabafar com ele sobre ainda não acreditar no tempo que tinha passado, e começa a rir dizendo que salvou o mundo, porém ainda estava pobre e sem teto ainda por cima. Seu amigo coloca a mão em seu ombro dizendo que amigos serviam para isso, alegando que se ele precisasse de dinheiro, estaria ali por ele. O protagonista percebe que ele realmente tinha crescido e responde que provavelmente ele já fez um bom dinheiro nesses 17 anos, e pergunta se ele começou um negócio ou algo do tipo. Já se ligou na bufunfa do amigo. Geralt responde que faz algumas missões de dungeon e depois da Guerra dos Escavadores, conseguiu um bom dinheiro com as recompensas. E não era como se ele tivesse apenas a opção de não fazer nada com todo aquele dinheiro. Confessa que tem um limite sobre o quanto a pessoa consegue comer e relaxar sem fazer nada. Logo foi interrompido com o protagonista perguntando como um negócio deu bem sendo gerenciado por uma pessoa desinformada que nem ele. O seu amigo fica um pouco sem graça e confessa que não queria admitir, mas pensou do mesmo jeito que o protagonista, e para resolver esse problema contratou um profissional para lidar com a burocracia. Depois de entender que o seu amigo falou, o protagonista pergunta para ele se agora estava sem emprego também. Geralt nega dizendo que na verdade tinha um emprego agora. O protagonista pergunta o que ele faria no momento, e seu amigo explica que ele é um treinador. Prossegue falando que ele é o treinador principal do time nacional, e o protagonista percebe que estava falando sobre isso, evitando, e pergunta o motivo dele falar tão cuidadosamente sobre isso. E pergunta que tipo de treinador ele era. Seu amigo pede para ele esperar um pouco e pega o celular para mostrar uma partida para o protagonista. E Eope assiste duas pessoas lutando e responde que esses locais eram bem parecidos com as dungeons que eles tinham feito missões anteriormente, e questiona sobre elas não terem desaparecido. Seu amigo explica que isso na verdade era um esporte virtual chamado de campo de batalha. O protagonista não entende muito bem sobre o que é esse esporte, e seu amigo então explica que dungeons de realidade virtual foram criadas para os dois times lutarem em um campo de batalha de forma competitiva, e depois da Guerra dos Escavadores utilizavam esses poderes para esse novo tipo de negócio, e desde quando foi criado, cresceu muito e se tornou o esporte mais popular. É o futebol com porrada generalizada. O protagonista, enquanto analisava a partida, comenta que parecia um faz de conta infantil, e seu amigo responde que não era desse jeito, já que entre os melhores jogadores desse esporte, tinha alguns que eram capazes de bater de frente com os 7 heróis, e a Copa do Mundo desse esporte era considerada um orgulho nacional. O protagonista pergunta em que posição a Coreia estava, e seu amigo fica quieto. E o protagonista prossegue falando que a Coreia sempre teve pessoas fortes, e que se esse esporte fosse uma brincadeira de criança, ele estava pensando deveria estar em uma posição muito acima dos outros países. O seu amigo, totalmente sem graça, fala para o protagonista que a Coreia estava em último lugar, assim deixando o protagonista chocado com o que ouviu.
Mais tarde, dentro do carro do Gerro, ele explica para o protagonista a razão dos países deles ter se tornado uma nação fraca no campo de batalha, alegando que as pessoas poderosas do mundo ficaram de olho nos mais fortes da Coreia, e como resultado disso, o campo de batalha foi severamente restrito por causa da violência que estava acontecendo, e a Coreia queria controlar todas as pessoas fortes, incluindo os 7 heróis. O protagonista percebe o porquê ele estava falando isso, pois os outros heróis saíram dos países para se tornarem atletas ou treinadores, provavelmente. O seu amigo confirma sua teoria, dizendo que ele até que chutou certo. Chute preciso até demais. O protagonista prossegue falando que mesmo nos dias de hoje ainda tinha alguns canalhas que tentavam usar eles, e fala para o seu amigo que deveria ter quebrado a perna deles quando teve a chance. Seu amigo fala que em vez de ter tomado uma atitude dessas, ele preferiu usar palavras para lutar contra os ministros e presidentes anteriormente. O protagonista tenta explicar, falando que só tinha ficado mal vendo que eles estavam tentando tomar vantagens deles, e por isso pegou leve. Seu amigo fala que por causa disso eles tiveram que começar a se arriscar desde o começo, e a média de atletas que eles tinham nesse momento era baixa. E quando fala sobre atletas, aproveita para perguntar uma coisa para o protagonista, e o Pidikara já diz que nega a proposta, e seu amigo reclama, dizendo que ele nem deixou ele terminar a pergunta. O protagonista fala que já sabia o que seu amigo queria que ele participasse do campo de batalha. Jiro explica para o protagonista que ele tem apenas 30 anos agora, e ainda estava no seu auge, e isso seria um desperdício. O protagonista responde que isso não seria tanto desperdício assim, e ele não precisava se preocupar com isso, e complementa falando que não queria viver mais dessa maneira, e terminou esse tipo de vida na dungeon em que eles estavam. Seu amigo explica para ele que não precisava lutar com responsabilidade que nem antes, já que era um esporte. O protagonista responde que nunca sentiu nenhuma responsabilidade anteriormente, e questiona seu amigo se ele achava que ele parecia o tipo de pessoa que lutava pela vontade dos outros. O famoso egoísta. O protagonista confessa que quando era mais jovem lutava pela sua sobrevivência e depois de se tornar um super-humano viveu sua vida para ser reconhecido e pergunta para seu amigo se ele poderia viver da sua própria maneira nesse momento. Complementa falando que além disso a mídia iria loucura se ele voltasse ao campo de batalha e começa a dar uns exemplos de notícia tipo o salvador do mundo Seun Eop retornou para ajudar a Coreia, esse tipo de coisa. Todos eles tinham expectativas nele, e o seu amigo interrompe e pergunta se ele estava sendo honesto sobre não ter interesse em participar do campo de batalha. O protagonista responde dizendo que não tinha interesse nisso, já que parecia um tipo de circo, e ele odiava isso. Quando percebe o descontentamento do seu amigo, comenta que os super-humanos de sua nação ainda não eram uma causa totalmente perdida. Jiro pergunta o que ele estava querendo dizer, e o protagonista então aponta para um outdoor, dizendo que ainda tinha pessoas como aquela garota que estava ali, enquanto elogiava a beleza dela, dizendo que tinha uns olhos muito bonitos e ela era muito atraente também, mas as suas opiniões logo foram interrompidas com seu amigo dizendo que ela era a sua filha. O protagonista cospe a água que estava bebendo e pergunta se ela não tinha 6 anos de idade. O seu amigo comenta que já tinha se passado 17 anos, então ela já tinha 23. O protagonista fica sem graça por causa dessa situação e disse que ela era bonita, alegando que esses 17 anos passaram em um piscar de olhos, e acredita que ainda conseguia ver alguns traços no rosto dela de quando era uma criança. O seu amigo, ao perceber que ele estava tentando se explicar, fala que ele pode parar de fazer isso, antes que piorasse a situação. Chegando no destino deles, são recebidos pela esposa do Gerro, que agora tem 52 anos. Ela se empolga quando vê o protagonista e comenta que ele realmente estava de volta, alegando que já fazia muito tempo desde a última vez em que os dois se viram. O protagonista responde que tinha passado apenas uma semana inteira para ele, e a esposa do seu amigo comenta que ela tinha ficado realmente velha e somente uma semana. O protagonista brinca com ela dizendo que parecia que só tinha se passado uma semana quando viu ela e não todos aqueles anos. A esposa do seu amigo comenta que o seu marido provavelmente devia estar cansado por causa da longa viagem. Gerro responde que não tinha sido ruim, já que o amigo que ele pensou que tinha morrido 17 anos atrás retornou, e isso era o mínimo que ele conseguiria fazer por ele. Depois desse encontro e ter escutado essas coisas, a ficha do protagonista finalmente caiu de que tinha sobrevivido e retornado ao mundo real, e dessa vez estava em um mundo pacífico sem guerras ou dungeons, e agora não sabia o que fazer. No dia seguinte ele estava descansando no sofá comendo algumas batatinhas, e então pega o controle da televisão para ver o que estava passando, e fica surpreso ao perceber que a sua novela favorita ainda estava de pé, e fica feliz, alegando que estava muito curioso para saber como terminava, e se empolga falando que essa era a razão a qual ele sobreviveu, e fala que irá assistir toda a série até o seu final, desde quando ele parou no ano 2005 até os dias atuais. E o seu amigo que ia passando pelo sofá, quando escuta isso, fica surpreso com o que ouviu. Ele se direciona ao protagonista perguntando se ele realmente iria ficar em casa assistindo todos os episódios que ele perdeu, e o protagonista responde que o Gerro disse anteriormente para ele fazer o que quisesse, e pergunta por que ele estava parecendo desapontado com isso. Por que será, né? O seu amigo confirma o que disse, alegando que ele realmente poderia fazer o que quisesse, então puxa a cortina e explica que os repórteres estavam do lado de fora esperando por dias para uma mínima entrevista, e eles não iriam sair dali até que o protagonista fosse falar com eles,
O protagonista fica surpreso com a quantidade e ao mesmo tempo triste, já que tinha uma tonelada deles do lado de fora, mas ele acreditava que não tinha outra escolha. Então pede para seu amigo organizar os repórteres para amanhã, pedindo que deixe todos eles juntos e quando terminasse a entrevista deveria se retirar da sua vida. No dia seguinte, o seu amigo planejou uma coletiva de empresa com todos os repórteres que queriam entrevistar ele. Os repórteres comentavam que pensavam que iriam ter que esperar por um mês e isso foi mais rápido do que eles esperavam. E então, a coletiva de empresa finalmente começou. O protagonista pega o microfone e fala com eles que, como podiam ver, ele tinha retornado, e comenta que achou essa situação bastante curiosa. Então tinha certeza que eles estavam mais fascinados ainda. E sabendo que todos eles estavam interessados em sua pessoa, responde que não estava minimamente grato por isso, e pede para eles fazerem as suas perguntas e depois disso ele iria embora de sua vida. Seu amigo que estava ao seu lado quando escuta isso se questiona sobre o que estava esperando, alegando que o seu amigo não tinha mudado de maneira alguma. Algumas coisas realmente não mudam. O diretor da coletiva fala para os repórteres que eles receberam apenas uma pergunta por vez. A primeira pergunta era sobre como ele tinha retornado da última dungeon. O protagonista responde que não sabia e quando ele despertou estava dentro de um hospital, então não tinha nenhuma explicação razoável para essa pergunta. A próxima pergunta foi sobre ele ter uma memória durante esses 17 anos e ele responde que o ano de 2005 até os dias atuais passaram como se fossem alguns dias para ele. Os outros deles perguntam se ele conseguiu entrar em contato com os outros 7 heróis. O protagonista responde que eles eram apenas colegas de trabalhos e não amigos. Outros deles perguntam se ele planejava pegar de volta seus espólios e ele nega. Dessa vez foi o protagonista que pediu para eles fazerem outra pergunta. Um dos repórteres estende sua mão e o protagonista escolhe ele. Esse repórter comenta que tinha certeza que o protagonista já tinha ouvido falar sobre o campo de batalha do treinador Baek Jehu. Ele confirma. O repórter prossegue perguntando se ele tinha planos sobre se tornar um jogador de campo de batalha. Essa pergunta fez todos os repórteres ficarem nervosos e o amigo do protagonista comenta que a pergunta tão aguardada finalmente chegou. O protagonista responde simplesmente dizendo que não queria. O repórter tenta insistir perguntando qual a razão, e ele responde que não estava interessado. O repórter tenta provocar perguntando se ele tinha certeza se isso não era uma falta de confiança. O protagonista aponta o dedo para ele rindo e responde que a única coisa que estava em falta ali era o cabelo em sua cabeça, assim fazendo com que toda a coletiva de imprensa risse dele. Acabou com a moral do cara ali. O protagonista complementa a sua resposta dizendo que não estava interessado no campo de batalha, já que não parecia muito divertido para ele. Então, por causa disso, não iria fingir ser um palhaço para o entretenimento dos outros. E pede para eles não esperassem que ele fizesse isso. O diretor de imprensa agradece pela resposta do protagonista e avisa que iria começar a desmanchar a conferência naquele momento. O protagonista fala para os repórteres que esperava que as suas curiosidades tinham sido saciadas e complementa dizendo que não queria nenhuma perseguição mais por parte deles. O protagonista se despede do local e o seu amigo fica um pouco sem graça. E pega o microfone agradecendo por todos eles terem ido até ali e deseja que todos retornem para casa em segurança. Enquanto o protagonista se retirava, um dos repórteres pede para ele esperar, dizendo que tinha uma última pergunta antes dele ir. Ao conseguir a atenção do protagonista, ele fala que um jogador chamado Geralt Walker o acusou de não estar no seu nível. E também comentou que os 7 heróis nunca seriam capazes de encostar um dedo nele. E pergunta o que o protagonista achava sobre isso. O protagonista pergunta quem era esse cara e o repórter responde que ele era um dos melhores jogadores da América. Geralmente era chamado de o orgulhoso da posição tanker dos Estados Unidos. Eop escuta e pergunta se ele era o jogador mais forte do momento. O repórter fala que no momento tinha 3 jogadores mais fortes no campo de batalha. Um deles era Nathan Bernard da França, Roy Meyer da Irlanda e Daniel Mantz da Alemanha. Walker era apenas um jogador de alta habilidade e ainda não estava entre os 3 melhores do mundo. O protagonista responde que sabia que 17 anos tinham se passado e pede para o repórter contar para esse cara que se ele não estivesse nem sequer entre os 3 melhores, não deveria ser tão confiante de si para o desafiar, e se ele quisesse lutar contra ele, deveria o encontrar pessoalmente ao invés do campo de batalha, que ele pessoalmente o enterraria no jardim de casa. Do outro lado da televisão, em que essa coletiva de imprensa do protagonista passava, havia 2 pessoas assistindo. E o CEO da agência dos jogadores pergunta se Walker tinha escutado isso. Gerald quebra o controle que estava em sua mão e pede para o cara que estava ao seu lado preparar um jato para eles voarem diretamente para a Coreia. Imediatamente. Agora o bagulho vai ficar louco. No dia seguinte, dentro da casa do amigo do protagonista, Jehu recebeu uma ligação no qual dizia que eles tinham uma partida contra a América. No telefone, ele questionava por que eles estavam avisando sobre isso tão em cima da hora. O protagonista comenta que ele estava fazendo muito barulho e pede para ele continuar a ligação do lado de fora. O seu amigo desliga o telefone e senta no sofá. O protagonista fala que não estava conseguindo nem ouvir o som da televisão por causa da sua voz direita e pergunta o que estava acontecendo. O seu amigo responde que eles tinham uma partida contra a América em 2 semanas. O protagonista se faz de desentendido, e o seu amigo se irrita com isso, dizendo que era tudo sua culpa, e pergunta se ele não se lembrava do Gerald Walker. Quando escuta esse nome, o protagonista ainda não conseguiu se lembrar sobre quem ele estava falando. O seu amigo complementa dizendo que foi o cara que o desafiou na coletiva de imprensa,
e o mesmo qual o protagonista disse que enterraria no seu jardim de casa. Falar isso fez com que o protagonista finalmente se lembrasse de quem era, depois de tanto tempo, né? Jiro comenta que esse cara estava espumando desde que o protagonista o fez de motivo de piada pela televisão. O protagonista pergunta se estava com tanta raiva assim por apenas uma besteira que ele tinha dito para o seu amigo, ou lembra de ter dito que ele não era bom o suficiente para estar entre os 3 melhores, e ele era bem sensível quando falava disso. E agora ele queria lutar contra o protagonista, mas como ele não iria jogar campo de batalha, então provavelmente se vingaria contra o time coreano. O protagonista pergunta o que o time coreano tem a ver com ele. Seu amigo fica frustrado quando escuta isso e o protagonista se deita no sofá novamente, dizendo que se divertiria no seu lugar. Porém, antes que seu amigo reagisse, ele comenta sobre a filha dele participar do time nacional também, já que ele tinha dito anteriormente que ela era uma jogadora nacional do campo de batalha. Um tempo depois, a filha de Jiro chega em casa. O protagonista, quando percebe a presença dela, leva um susto. A mãe dela a recepciona na entrada, dizendo que ela tinha chegado mais cedo do que esperava. A garota responde que tinha ouvido falar que o tio Iop estava ficando por ali, então ela veio o mais rápido que conseguiu. E também queria aproveitar a situação para ver os seus pais. Quando entram mais para dentro da casa dela, pergunta onde estava seu tio, e a sua mãe responde que ele estava na sala assistindo televisão. Quando chega lá, o protagonista cumprimenta as duas, e a garota, quando vê ele, abre um sorriso e se joga em cima dele. O protagonista cai no chão junto com ela e comenta que agora deveria ter noção do quão grande ela estava, e ela quase matou ele. A garota, ainda sorrindo, diz que estava muito grata por ele ter voltado. O protagonista faz um cafuné em sua cabeça, dizendo que estava preocupado na possibilidade dela ter esquecido dele, já que fazia muito tempo que não tinham se visto. Ela pergunta como poderia esquecer dele, já que eles jogavam junto o tempo todo, e ele sempre trazia salgadinhos e chocolates todas as vezes que ia até a casa dela. E ela realmente gostava dele, já que seus pais nunca deixavam ela comer esse tipo de coisa. Famoso tio favorito. O protagonista comenta que ela tinha crescido muito, alegando que as crianças de hoje em dia crescem mais rápido do que o normal. Ela então se aproxima dele e diz que tinha uma pergunta. Então pergunta para o protagonista se era verdade que ele não queria jogar campo de batalha. O protagonista, quando escuta isso, pergunta para ela se o pai dela tinha pedido para ela tentar convencer ele ou algo do tipo. E então pede desculpas, falando que não estava interessado nisso. Ela comenta e se agarra nele, perguntando se ele recusaria, mesmo ela pedindo tão delicadamente. O protagonista continua recusando. Ela então faz um bico, dizendo que ele mudou. E o protagonista responde que tinha certeza que na verdade tinha sido eles que mudaram. Ela começou a ficar triste, dizendo que ele costumava fazer tudo o que ela queria. E ele responde que o máximo que ela pedia antes era apenas alguns salgadinhos. A garota então se lembra de uma coisa e pede para o protagonista fazer uma coisa por ela, alegando que tinha que ir para a liga checar o seu avatar. E pergunta se ele poderia ir com ela. O protagonista, quando escuta a palavra avatar, pergunta o que era isso. E quando tenta negar o pedido dela, percebe que ela começou a fazer uma cara de coitado. A garota começa a implorar, dizendo que seu pai não podia ir com ela, porque estava ocupado. Depois de insistir muito, o protagonista finalmente aceita o pedido dela, e diz que iria com ela, e pergunta para onde iriam. E ela responde sorrindo que ele veria. Um tempo depois, eles chegam à associação coreana no campo de batalha, e são recepcionados por um cara que dava as boas-vindas para os dois. O homem direciona a Hayon para uma cadeira de realidade virtual, dizendo que seria ali que eles ajudaram ela com a checagem de seu avatar primeiro. A máquina então começa a escanear suas armas e armaduras e sincroniza junto de seu avatar. Ela então se senta na cadeira e coloca o seu capacete e é conectada ao campo de batalha. E quando ela faz isso, aparece uma tela gigante na frente do protagonista. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. O protagonista fica surpreso com a tecnologia e aonde ela tinha chegado, e a sua sobrinha pede para ele olhar atentamente. A garota então pede para o homem dar para ela um monstro, alegando que queria tentar se mover mais. O homem então invoca um lobo para lutar contra ela. O protagonista, quando vê isso, pergunta para esse homem se esse tipo de coisa também era possível de fazer. E o homem responde que o campo de batalha é um esporte virtual e utiliza uma tecnologia única da Associação dos Campos de Batalha, a qual recria dungeons e monstros e seus próprios jogadores em outra realidade. Prossegue falando que novos jogadores têm que criar um avatar ali na associação. O protagonista, quando escuta isso, comenta que é quase como se fosse uma coisa verdadeira. Os dois então se juntam para observarem o desempenho da Hayon. Dentro do mundo de realidade virtual, o monstro avança em direção à garota, e ela contra-ataca com uma espada acompanhada de um chicote, o qual ela enrola no pescoço da criatura, o fazendo perder o equilíbrio, e a derrotando com apenas um golpe de sua espada. Quando faz isso, ela pede para encerrar a conexão. Quando a garota sai da cadeira de realidade virtual, vai correndo em direção ao protagonista, perguntando como ela tinha ido. E ele brinca dizendo que ela foi até boa demais para alguém que tem 6 anos de idade, mas ela ainda tinha um grande caminho pela frente. Ela então fica com raiva e sugere que ele também tente para ver como é que é. Ele responde dizendo que não iria jogar,
E ela disse que não estava pedindo para ele jogar campo de batalha, mas sim estava contando para ele fazer um avatar. Alega que estava bastante curiosa para ver como seria, já que tinha escutado bastante sobre o quão forte ele era de seu pai, e já que tem a chance, queria ver isso pessoalmente. E comenta que naquela época ela não tinha idade suficiente para vê-lo em ação, e quando teve, ele já tinha ido embora. Escutar esse apelo fez com que o protagonista concordasse com o pedido dela. Ao perceber o brilho nos olhos dela, ele responde que estava fazendo isso só porque ela tinha pedido. O homem engravatado pergunta para o protagonista se ele também iria testar, e comenta que sob circunstâncias normais eles teriam que fazer alguns medicamentos dos seus status antes de o conduzirem para um teste de avatar, mas como ele não estava se preparando para nenhuma partida, acreditava que poderia proceder diretamente com o teste. A garota se empolga com isso, dizendo que seria bastante divertido, e o protagonista pergunta se poderia continuar do jeito que estava vestido, confortável e charmoso. O homem fala que se ele fosse fazer a modelagem do jeito que estava, ficaria desarmado, e então sugere que ele pegue alguma arma. Então entram dois caras fazendo grande força para carregar uma lança e um escudo para o protagonista, e quando ele pega em suas mãos, faz parecer que eram totalmente leves. Comenta que essas armas eram diferentes de quando ele usava, alegando que eram muito leves para o tamanho que tinham. O homem responde que esse era o equipamento normal do campo de batalha, e a maioria dos jogadores utilizavam equipamentos customizados, mas como ele estava bem em uma sala de testes, poderiam prosseguir com o equipamento normal. E se ele tivesse se sentindo confortável com esse equipamento, poderia pedir para as pessoas pegarem outra coisa para ele. O protagonista responde que estava tudo bem, joga o escudo fora dizendo que estava bem apenas com a lança, e se segurasse outra coisa seria apenas um peso extra, e pede para eles prosseguirem. E então senta na cadeira de realidade virtual e entra em uma dungeon virtual. O protagonista, quando entra na sala de realidade virtual, escuta de sua sobrinha, chamando por ele. Ela explica que esse local é uma réplica perfeita de umas instalações de treinamentos profissionais. O protagonista comenta que a sensação era similar com a que ele sentia quando entrava nos portões das dungeons. O homem avisa para o protagonista que deu uma olhada no sistema e parecia que não teria problemas em sincronizar ele e o seu avatar. O protagonista então pede para o homem invocar um monstro semelhante ao que ele invocou para sua sobrinha. Uma criatura chamada Salabon foi invocada em sua sala, e o protagonista responde que ela parecia um pouco diferente dos monstros que ele era familiarizado em ver. O homem responde que ele estava correto e que esse monstro era um especial que só conseguia ser derrotado se o oponente utilizasse a sua aura, mas eles utilizaram os arquivos que eles tinham disponível para criar esse monstro o mais forte possível. Lutaram com tudo. O monstro avança em direção ao protagonista e quando ele percebe a presença da criatura, fala que não precisava nem ter trazido a lança junto dele. Então joga a lança para cima, junta um pouco de mana em sua mão esquerda e dá um peteleco na criatura, fazendo com que ela evaporasse com um simples ataque daqueles. A sobrinha dele fica surpresa e questiona sobre ele ter derrotado uma criatura daquelas com apenas um peteleco na sua cabeça. O protagonista questiona ela, perguntando por que ela estava levando isso tão a sério, já que esse monstro era bem fraco. O homem complementa dizendo que essas criaturas não eram extremamente difíceis de lutar, mas também não eram tão facilmente derrotadas apenas com o peteleco daqueles. O protagonista pede para o homem mandar outro tipo de monstro, alegando que queria testar algumas coisas. Enquanto o monstro era invocado, o protagonista observa que não tinha muita diferença quando comparado com a vida real, e seria interessante testar as coisas que ele planejava. Então comenta com o homem engravatado que ele tinha dito anteriormente que esse monstro era mais forte do que outras criaturas, e se ele invocasse outros deles não seria tão diferente. Porém, sua conversa foi interrompida com a voz misteriosa que dizia que ele era o super-humano mais forte do mundo, e não ficaria satisfeito apenas com um salabum daqueles. Sabia do que era capaz, pelo menos. O protagonista, quando escuta essa voz, percebe que estava falando em inglês, e o sistema virtual do lado de fora começou a entrar em pânico. O homem engravatado começa a se questionar o motivo disso estar agindo estranho, logo naquele momento. E quando ele tenta resolver esse problema, sua tela é preenchida com mensagens de alerta. Alguém estava tentando se conectar àquela sala virtual do lado de fora. Foi que o homem invade a sala do protagonista e pergunta para ele se a oferta de lutar contra ele ainda estava válida. O homem diz que tinha sido o protagonista que o desafiou anteriormente, mas agora estava frente a frente e estava muito quieto para quem o ameaçou. E alega que ele deveria estar com medo porque acredita que ele não pareceria tão facilmente assim. Então começa a falar que não se importava com os 7 heróis eram chamados, e naquele momento iria provar que isso tudo não passava de uma fábula, e avança na direção do protagonista mandando ele morrer. Geralt desfere um ataque com seu machado no protagonista, e quando a fumaça sobe percebe que ele se esquivou, e se questiona para onde ele estava indo, ou então que escutou um sussurro atrás dele. O protagonista sussurrava questionando sobre ele estar assustado, e comenta que finalmente acreditava que isso seria um teste decente para ele. O protagonista agora estava na frente dele segurando sua lança, e a sua sobrinha do lado de fora perguntava o que estava acontecendo. Ou então que uma voz do lado de fora fala para ela não se preocupar com o que estava acontecendo. Então o pai dela, junto do seu e uma secretária, entra na sala. E o presidente da associação fala que ele tinha sido responsável pela entrada de Geralt ali. Isso significava que não tinha muito com o que se preocupar. A garota pergunta se o seu pai não tinha dito que estava ocupado, porém é interrompida pelo velho dizendo que já tinha conversado sobre isso anteriormente, mas acreditava que as notícias ainda não tinham chegado no site deles, e pede desculpa por ter deixado eles preocupados. E então pergunta para a mulher se estava tudo bem.
A gerente de Gerald, Emma Moss, agradece pela cooperação do presidente, dizendo que sabia que esse pedido deles era um pouco fora do normal. Um pouco, o presidente pensa para si mesmo que esse pedido dela não tinha nenhum problema, alegando que na verdade era a oportunidade perfeita para criar um interesse do protagonista no campo de batalha. Mas dentro da sala virtual, o protagonista lutava contra esse Gerald bravamente, e em uma pausa, o protagonista pensa para si mesmo que esse cara era mais forte do que ele esperava. Então utiliza suas habilidades ocular para analisar os seus status. Quando vê os status do seu oponente, percebe que a sua força e a sua estamina estavam com a pontuação máxima de 100 pontos, e alega que ele foi perfeitamente criado para ser um tanque, e até mesmo sua mentalidade estava com a pontuação alta de 87 pontos. Ele parecia ser um pouco temperamental, mas ele não era um cachorro que apenas ladrava, ele também morde. Que fecho, né? O seu oponente, ao perceber que estava sendo encarado, pergunta o motivo do protagonista estar olhando para ele ao invés de lutar. E o protagonista pensa para si mesmo que esse cara tinha uma boca muito aberta, e que se ele conhecesse o Geralt de 17 anos atrás, provavelmente teria levado ele junto para a última dungeon em que ele esteve, alegando que a habilidade dele poderia ser bastante útil e ainda era perfeita para um tanque. E agora que ele se lembrou, quando falou sobre habilidades, comenta que a sua habilidade de imortalidade que ele viu quando acordou no hospital ainda não tinha sido testada, e como ele não conseguiu testar com o monstro, poderia ser com esse cara no lugar. O protagonista avança em sua direção e mostra que consegue se esquivar do golpe, porém para no meio do caminho e deixa de ser atingido pelo impacto do machado. O pessoal do lado de fora questiona o motivo dele ter feito isso, alegando que ele poderia ter desviado, e não havia motivo para ter sido derrotado e morto assim. Gerald concorda com eles, dizendo que ele parou um pouco antes do ataque e deixou ser atingido. Era como se ele realmente quisesse morrer por vontade própria. E ao questionar o que ele estava pensando ao fazer isso, é surpreendido com a voz dele dizendo que isso doía mais do que ele pensava. Gerald consegue se esquivar da lança que o protagonista jogou em sua direção, e começa a pensar como ele estava vivo, alegando que ele deveria ter morrido com o impacto, já que não se esquivou. O protagonista então aparece novamente, completamente regenerado do ataque que ele tinha sofrido anteriormente, e pergunta o que ele achava disso. O oponente do protagonista estava surpreso com ele ter sobrevivido ao ataque, e pergunta como ele conseguiu fazer isso. O protagonista responde que ele conseguiu uma nova habilidade quando retornou à vida, e tinha se tornado imortal. E ao mesmo tempo pensava para si mesmo que o teste tinha sido um sucesso, alegando que ele não poderia morrer, e além disso seus ferimentos se regeneravam sozinho. O protagonista então fala para seu oponente que isso não era bom e eles não conseguiriam lutar mais desse modo, e então pede para o homem engravatado prestar atenção nele por um momento, e fala que acreditava que não conseguia morrer, e isso era por causa de uma habilidade que ele conseguiu depois de ter sobrevivido à última dungeon em que esteve. O homem fica surpreso com o fato dele não conseguir morrer e se questiona como uma habilidade desse tipo existia. O protagonista responde que parecia ser algo interessante, mas nesse momento não importava para ele, e pergunta se tinha algum modo de bloquear essa habilidade por um tempo, só para matar a dúvida, sabe? O homem responde confirmando, alegando que apenas trancar essa habilidade não seria difícil. O protagonista então pede para ele bloquear sua imortalidade. O homem então faz e avisa para ele que não poderia ser imortal por um breve período de tempo. Gerald fica impressionado com a habilidade dele, e o protagonista, ao perceber isso, comenta que também ficou assim na primeira vez que viu essa habilidade. Então queria apenas testar ela, porque se ela funcionasse naquele mundo virtual, provavelmente o seu oponente utilizaria isso como uma desculpa por ter perdido. Gerald pega a lança do protagonista e joga para ele novamente, dizendo que ele era confiante como as pessoas diziam, e queria saber se os rumores sobre suas habilidades anormais serem verdades. O protagonista diz que a realidade é muito diferente dos rumores que falavam, e complementa dizendo que ele é mais forte do que os rumores. E o seu oponente fala que julgará isso por conta própria, e manda o protagonista se levantar, alegando que ele não tinha mais desculpas, então deveriam lutar. Agora não tinham mais para onde correr. O protagonista questiona sobre ele estar ali mesmo, não tendo derrotado ninguém dos 3 melhores jogadores, e a história não funcionaria se ele pulasse pelos 4 reis celestiais e fosse direto lutar contra o demônio, e comenta que tinha escutado que ele ainda nem tinha atingido nenhuma vez o top 3. Ao falar isso, o protagonista conseguiu provocar a ira do seu oponente, o qual avança em sua direção com tudo o que tinha, e o protagonista consegue evitar todos os seus ataques e utiliza sua velocidade para se esquivar e aparecer atrás dele. Quando Gerald tenta contra-atacar, é surpreendido com um ataque surpresa do protagonista, e com isso ele dá um grande salto para trás para se esquivar. O protagonista observa que ele conseguiu reagir rápido mesmo estando com uma visão limitada, por causa do tamanho do escudo que segurava. Isso não era ruim, porém ele deveria começar a levar essa coisa um pouco mais a sério. O protagonista então carrega sua força para arremessar a lança na direção do seu oponente. Gerald defende esse ataque com seu escudo, e percebe que o protagonista conseguiu alterar a direção dela, apenas arremessando facilmente, e esse nível de controle assim era algo assustador de se ver de perto. O protagonista levanta as mãos para cima e diz que venceu. O seu oponente fala que não tinha acabado ainda, já que a sua lança desapareceu e ele não estava morto ainda. O protagonista responde que fez isso de propósito e fala que não conseguia acreditar que ele ainda estava argumentando, mesmo tendo sido poupado por ele, e comenta que ele não conseguia vencer essa luta com esse escudo imenso que ele carregava consigo de qualquer maneira. Então recomenda para ele trocar para um escudo menor e parar de ser um tanque normal. Passou a ciência aqui. O seu oponente pergunta por que ele estava falando disso tão de repente. O protagonista responde que percebeu que ele apenas não tinha papo, então estava dando algumas dicas.
e avisa para ele que o seu campo de visão estava sendo obstruído por causa do tamanho do escudo, e comenta que aposta que quando ele era mais jovem, as pessoas sempre falavam para ele que o seu campo de visão era limitado, e esse provavelmente era o motivo dele ter escolhido um escudo imenso para se proteger, mas essa solução apenas resolvia uma parte dos seus problemas, e se ele encontrasse um oponente habilidoso como ele, que saiba se aproveitar do campo de visão limitado, esse escudo só atrapalharia, e recomenda novamente que ele tente utilizar um escudo menor, e se levasse a sua agilidade e controle em conta, seria melhor a longo prazo. Gerald pergunta se ele não estava apenas brincando com ele, e o protagonista questiona o motivo de fazer isso, e complementa dizendo que mesmo todas essas dicas ele ainda não conseguiria vencer ele. O protagonista então recomenda que ele descubra o resto das coisas por conta própria, já que ele tinha feito a sua parte, e estava se retirando naquele momento, alegando que tinha algumas novelas para terminar, e complementa dizendo que as coisas que ele aprendeu com os conselhos do protagonista deveriam ser pagas quando ele chegasse a hora, e o seu oponente concorda, e ao se levantar, diz que ainda tinha uma condição. O protagonista questiona que tipo de condição seria essa, e o seu adversário fala que queria lutar com ele mais uma vez, e ele deveria participar das partidas entre países que seriam feitos em 2 semanas. O protagonista responde que não estava interessado no campo de batalha, dizendo que ainda tinha muitas séries e novelas para assistir. Questiona o motivo dele fazer algo que não tinha interesse. Ótimo questionamento. Complementa dizendo que não precisava mais do dinheiro, e logo foi interrompido com seu adversário indo em sua direção e dizendo que se ele participasse, lhe daria qualquer coisa que ele quisesse. O protagonista continua respondendo que não se importa com essas coisas. Gerald fala que da próxima vez seria diferente e ele tinha que competir no campo de batalha, senão seu poder seria desperdiçado. O protagonista responde que utilizaria o seu poder do jeito que quisesse. Os dois então começam uma grande discussão sobre ele participar, e o presidente da associação, analisando a discussão dos dois, percebe que poderia utilizar isso a favor do seu futuro. No dia seguinte, o protagonista estava assistindo às suas novelas novamente, porém a programação foi interrompida por causa de notícias urgentes. O protagonista se levanta do sofá para ver do que se tratava, e o repórter fala que Seo-moon Yup tinha declarado que não participaria do campo de batalha, mas durante um treino recente contra o Gerald Walker, foi capturada uma discussão sobre ele mudar de ideia. O vídeo estava com a qualidade de áudio ruim, mas de acordo com a figura anônima que enviou o vídeo, foi feito um acordo em que se os Estados Unidos vencesse a partida contra a Coreia de 11-0 sem uma única morte, os Estados Unidos cederiam uma partida amigável em que Seo-moon-yup irá participar, e esse foi o acordo feito entre eles. O protagonista, quando ouviu essa notícia, ficou abismado com a mentira, e principalmente ao escutar que ele tinha cedido a essa condição, e ele então questiona quando tinha feito isso, nem lembrava mais. Mais tarde, o protagonista se direcionou até o gabinete do presidente da associação e começou a reclamar com ele sobre a notícia ser vazada ser mentira, e pergunta quem tinha sido responsável por ter dado aquele vídeo de forma anônima, alegando que o mataria com suas próprias mãos, e mostra o vídeo perguntando o que tinha de errado, já que cortaram a parte inteira em que ele negava, e complementa falando que pegaria o idiota que vazou isso e o mataria. O presidente então se levanta dizendo que por agora estava se desculpando formalmente para o salvador do mundo por esse incidente, então se curva para o protagonista. Quando faz isso, o protagonista pergunta o motivo dele estar agindo desse jeito, e o presidente explica que Gerald tem uma boa relação com a Associação do Campo de Batalha dos Estados Unidos. E então ele, como presidente da Associação do Campo de Batalha Coreana, que estava sendo considerada bastante fraca, não poderia recusar um pedido daqueles, e também estava sofrendo bastante pressão vindo da mídia. E algumas pessoas superiores a ele gostariam de se desculpar, não só como presidente da associação, mas sim como amigo. O protagonista entende a situação e, ao tentar falar alguma coisa, é interrompido com o presidente pegando em seu ombro, dizendo que ele não precisava se preocupar. E sugere uma solução para esse problema do protagonista para que ele consiga contornar essa inconveniência, e começa a explicar o plano. A partida que estava por vir entre a Coreia e os Estados Unidos só seria contabilizada num acordo se o time americano vencesse sem nenhuma morte, e só se cumprisse esse requisito. O protagonista precisaria participar da partida amigável, e tinha dito anteriormente que o protagonista só concordaria com esses termos se seus oponentes fossem extremamente fortes e capazes de vencer sem nenhuma derrota. Isso fez com que a Associação Americana acreditasse. Teoricamente, não tinha nada para o protagonista se preocupar. Mesmo o time do campo de batalha coreano não sendo o melhor, seria improvável perderem sem conseguir matar no mínimo um jogador americano nas 3 rodadas. O protagonista começa a se esquivar, dizendo que tinha dito anteriormente que não estava interessado no campo de batalha, e o presidente então explica que essa condição é basicamente impossível de ser cumprida, e todo mundo já conhecia sua personalidade, e só assim conseguiriam fechar esse acordo, o que não deixa de ser verdade. O presidente então pergunta por quanto tempo eles já se conheciam, e pede para ele apenas limpar a sua barra dessa vez, e em troca todo o lucro seria doado para sua instituição de caridade infantil favorita. Depois de resultar bastante do protagonista, concorda somente dessa vez. O presidente fala para ele não se preocupar, alegando que isso não aconteceria novamente, e o agradece bastante. Pergunta se estava tudo bem e dá um beijo de agradecimento, e o protagonista se esquiva, falando que estava tudo bem. O protagonista então recapitula falando que se eles matassem algum jogador americano, não participaria, e mesmo se insistisse, ele não deixaria a sua decisão de lado. O presidente concorda, dizendo que manterá a sua promessa não importa o que aconteça, e fala que como eles tinham terminado os negócios, deveriam sair para jantar, e o protagonista pergunta se ele iria pagar,
E o presidente concorda, alegando que faria qualquer coisa por ele e sabia um bom lugar que tinha um ótimo sashimi de atum por ali. No dia seguinte, enquanto o protagonista tentava assistir a sua novela, como sempre, teve a sua programação completamente interrompida com o noticiário dizendo que recebeu da associação um arquivo que dizia que era verdade que Eope aceitou a oferta do time americano, e o seu dia inteiro foi sobre esses noticiários que só comentavam sobre ele e essas partidas. O protagonista então vai até a varanda se queixando por ser muito azarado. Então escuta um barulho do lado de fora e vai ver o que estava acontecendo. Quando chega no quintal de casa, observa que a sua sobrinha estava treinando junto de seu pai. Gero comenta que o tempo de reação dela estava bom, mas ainda precisava ser mais rápido, e ela precisava de uma mobilidade alta para ajudar os seus colegas de equipe. O protagonista aproveita da situação para analisar os status delas com a sua habilidade ocular, só para dar uma olhada mesmo. Quando ele utiliza sua habilidade ocular para ver os status de sua sobrinha, percebe que ela tinha uns números muito altos de agilidade e velocidade, mas a sua agilidade já tinha alcançado o máximo de 90 pontos que lhe mostrava, e o seu potencial de desenvolvimento de sua velocidade e agilidade eram os menores do que na época em que seu pai estava mais forte. Então provavelmente ela nunca teria um resultado tão bom quanto o qual o seu pai quer, mas os seus status de resistência e força podem superar os limites dele, e não fazia sentido ela ser de uma categoria assistente, e alega que esse método seria o que funcionaria com Gero, porém errou errado para Raion. O protagonista então interrompe o treino dos dois e a sua sobrinha pergunta se ele estava assistindo ela treinar, e ele responde confirmando e comenta que acreditava que ela não precisa treinar sua agilidade mais. O seu amigo diz que ela ainda está falhando nisso e acredita que ela precisava melhorar mais um pouco. O protagonista responde que ela não era como ele e explica para o seu amigo que deveria parar esse treino de agilidade e velocidade, e explica que o motivo dela não ter alcançado o seu auge nesses atributos ainda é porque o limite dela para esses atributos é menor que o dele, e comenta que a sua agilidade já estava maximizada. Então supôs-se, como ela tinha habilidades do tipo velocidade, Gero estava querendo treinar ela para ser um assistente que nem ele, mas os dois eram bastante diferentes. O protagonista então pergunta o que ela faria depois de conseguir pegar o seu oponente com o chicote. Ela explica que utilizaria isso para quebrar o seu equilíbrio e o arremessar em direção aos seus colegas de time. Já estava com um plano em mente. O protagonista explica que ela estava errada, alegando que precisava finalizar eles, e comenta que seria ineficiente para ela utilizar apenas o estilo do seu pai como assistente, já que ela tinha uma falta de agilidade e velocidade, e ao contrário dele, ela não teria ninguém para finalizar o trabalho em seu lugar. Então melhorar sua força e esgrima deveria ser sua prioridade no momento. Ele então pega a espada e o chicote dela, dizendo que mostraria como deveria fazer, alegando que não era muito difícil. O protagonista se direciona até um saco de pancadas que tinha ali, agarra utilizando seu chicote e explica que uma vez que conseguisse pegar o seu oponente, deveria cortar com a intenção de matar imediatamente. E ao fazer isso, pergunta se os dois entenderam o que ele queria dizer. Ao perceber a cara de desentendidos, ele explica que ela não conseguiria matar ninguém utilizando apenas o seu chicote, e ela precisava melhorar a sua habilidade com espada para acompanhar o ritmo. E esse era o motivo que ela precisava treinar a sua força e esgrima, e a partir de agora, ela deveria trocar de posição. Ao invés de ser uma assistente, seria uma combatente de proximidade. Então sugere que ela comece fazendo uma sequência de 500 séries para iniciar os seus exercícios de força. E ao perceber que os dois estavam abismados com a quantidade de séries, questiona o motivo deles ainda não terem começado, e manda ela começar a fazer, alegando que tinha somente 14 dias até a partida, e de agora em diante seria o seu treinador. Ganhou mais um coach, né? Enquanto isso, dentro do hotel nacional do time coreano, do gerente de Gero comenta que ele tinha melhorado bastante em apenas poucos dias. Gero pergunta se a diferença realmente tinha sido grande, e o gerente confirma dizendo que depois que ele retornou do encontro com Seomeo, mudou drasticamente de estilo de escudo, mas quando observou ele por uns dias, percebeu que ele conseguiu encontrar uma maneira de superar a sua fraqueza, e se esse novo estilo de luta funcionasse, conseguiria entrar para os 3 melhores jogadores. Mas é claro que, como é uma grande mudança, precisaria praticar bastante, e até ele se acostumar com essa mudança, seria difícil lutar contra jogadores rápidos que nem o Nathan, mas ao longo do período esse caminho seria o melhor para ele. Gerald, quando escuta isso, pergunta quanto custaria normalmente esse aumento de suas habilidades em termos de dinheiro, e o seu gerente responde que em sua opinião custaria no mínimo 10 milhões de dólares, e se ele conseguisse se acostumar com esse novo estilo, seria capaz de conseguir essa quantia de dinheiro como seu salário nas próximas negociações. Gerald então manda seu gerente enviar para seu Meop 10 milhões de dólares imediatamente, alegando que isso era uma taxa de consulta que eles tinham combinado anteriormente. Ao observar o protagonista no noticiário, comenta que não importa o que ele faça, o arrastaria até o campo de batalha novamente, alegando que só precisava esperar um pouco mais para ele conseguir fazer isso. Não sabe ele, viu? O dia da partida do time coreano contra o time americano finalmente havia chegado, e os apresentadores alegavam que tinham certeza que os espectadores estavam procurando e assistindo a partir do dia para descobrir o resultado, já que o resultado dessa partida decidiria uma futura partida entre o herói Seung-meop e algum campeão americano. Então começa a apresentar os jogadores que iriam disputar a partida. O apresentador fala que a dungeon que essa partida acontecerá será um castelo encavado, que é guardado por esqueletos. O Palácio de Mar é uma dungeon com 3 níveis e tem um chefe em cada um deles. O chefe do primeiro nível é o Guerreiro Esqueleto, do segundo nível é o Cavaleiro Morto, e no último, o Dragão Lich os aguarda.
O apresentador fala que provavelmente tem espectadores que estavam vendo esse tipo de partida pela primeira vez, então se oferece para explicar algumas regras do jogo. Para ganhar, o time oposto precisa ser completamente destruído. Matar monstros ou destruir jogadores do time oposto renderá pontos de caçada. Conseguindo muito pontos de caçada garantirá um bônus de aura, e as cores mudam dependendo da quantidade de pontos acumulados, do azul até o branco. Os jogadores começam a entrar na arena para disputarem a partida, e o narrador comenta que gostaria de saber quem sairia vitorioso dessa partida. Então, a primeira rodada finalmente começa. Os jogadores do time americano vão diretamente lutar contra os esqueletos que aguardavam a dungeon. A sincronia do time americano estava completamente perfeita. Todos os movimentos eram executados com maestria. Uma coisa linda de se ver. O time coreano ignorava os esqueletos e avançava diretamente para a segunda rodada. O narrador comenta que até agora o time coreano sempre optou pelo longo caminho, e dessa vez estava pulando ele. O objetivo do time coreano parecia que tinha mudado, e agora estavam concentrados em matar o chefe primeiro. Provavelmente isso fazia parte de um plano novo de ataque agressivo. O risco era alto, porém se bem sucedido conseguiriam uma grande quantidade de pontos de caçada, e quando derrotaram o chefe conseguiriam fechar o primeiro nível por alguns minutos. E essa atitude provavelmente atrapalharia bastante o time americano. O time coreano finalmente encontrou o chefe do andar, o esqueleto guerreiro, imediatamente, e começaram a lutar contra ele. Porém, algo de errado estava acontecendo. Alguns jogadores do time americano estavam observando os coreanos escondidos para verem o que estavam tramando. E enquanto os coreanos lutavam contra o chefe, tiveram a sua luta interrompida com o ataque do Gerald na sombrinha do protagonista, assim causando a sua eliminação. O narrador comenta que essa jogada deles não pareceu ter sido uma boa escolha, e o time americano conseguiu derrotar o chefe e avançaram contra os jogadores coreanos. Então, aniquilaram todos eles, fazendo com que conseguissem novamente uma pontuação perfeita de 11/10. Bem equilibrado, sabe? A garota, depois dessa primeira derrota, voltava frustrada para a sala de descanso deles, e quando abre a porta, se depara com o protagonista conversando com o time coreano. Ele prossegue falando que, como o time todo já estava lá, gostaria de falar algumas coisas para eles, e comenta que enquanto estava assistindo a partida, acreditava que seus olhos iriam cair de sua cabeça, então deveriam aproveitar o seu conselho para a próxima partida enquanto ele estivesse de bom humor. E como as coisas estavam indo, provavelmente acabaria sobrando para ele lutar no lugar deles. Então explica que pareceu que eles queriam fazer um movimento de vitória no começo do jogo, mas ainda tinha alguns aspectos que faltavam neles para conseguir fazer isso com sucesso. O nível de suas habilidades em geral era bastante menor do que o dos americanos, e com o nível atual de habilidade deles não conseguiriam vencer mesmo se lutassem milhões de vezes. E a sua chance de vitória era exatamente 0%. Mas ainda seria vergonhoso perderem sem tentar lutar novamente. Então diz para o time coreano que comparar com eles conseguiram no mínimo derrotar o Gerald. O protagonista prossegue falando que essa dungeon foi escolhida pelo diretor da associação. E quando ele era mais novo não era um local tão difícil assim de atacar, mas os esqueletos de nível 3 eram chatos. Mas julgando pelo nível de habilidade deles, seria um milagre chegarem tão longe assim. Então deveriam esquecer isso e pensar sobre a partida que acabaram de jogar. E explica que a estratégia que eles utilizaram durante a primeira rodada não foi ruim, mas é claro que ela só daria certo se eles tivessem sido capazes de completar os requerimentos. Então comenta sobre a posição deles. É hora de dar a volta por cima. Não importa o quão crucial seja para eles matar o chefe dos monstros, precisavam sempre ficar de olho nos seus adversários do time inimigo. Todos eles entraram na sala do chefe para terminar a sua caçada rapidamente, mas eles deveriam ter prevenido nessa questão antes disso. E as pessoas que ficaram para proteger a retaguarda deveriam ter sido capazes de cobrir o pessoal da frente quando as coisas começaram a desandar. E assim que a Raion foi eliminada pelo Gerald, todos eles ficaram olhando paralisados e deixaram seus oponentes os eliminarem. E não poderiam deixar algo desse tipo acontecer novamente. A razão pela qual eles continuavam perdendo era porque não sabiam sequer o básico propriamente. E o protagonista não conseguia acreditar que essas pessoas faziam parte do time nacional. E agora se sentia mal pelo seu amigo, que treinou tanto eles para nada. O protagonista prossegue falando que não fazia sentido falar mais sobre isso, já que essa partida tinha acabado, e ele já tinha dito tudo o que queria sobre a primeira rodada deles, e agora eles finalmente iriam ao ponto que ele queria chegar, e fala que irá contar para eles a próxima estratégia para a segunda rodada. Depois da explicação, a segunda rodada finalmente começou, e assim que o jogo começou, o último americano utilizou a formação 6x5 para essa rodada, e dessa vez um grupo que estava sendo liderado pelo Gerald e que estava focando em caçar. Era uma estratégia que fazia os melhores jogadores do time utilizarem a sua habilidade com capacidade máxima. E novamente, quando o narrador começa a observar o time coreano, percebe que estava repetindo a estratégia de evitar os primeiros inimigos, mais uma vez para ver se dá certo. O protagonista, enquanto observava a partida, alega que eles estavam indo bem. Quanto mais fizessem as coisas que ele recomendou, mais fácil de achar uma abertura seria. Dessa vez, eles tinham uma chance de conseguir. O time americano estava perto do chefe do andar, procurando pelo time coreano. E um dos membros do time americano avisa para Gerald que ainda não tinha achado nenhum membro do time coreano. E já que era uma dungeon de caminho único, não fazia sentido. Gerald, quando escuta isso, supõe que eles provavelmente tinham mudado seu plano de jogo depois do desastre que foi a primeira rodada. E no ritmo em que estavam, seria apenas uma questão de tempo até enfrentar o Yeo. Enquanto Gerald alegava que teria uma chance de testar o seu novo estilo de combate contra o protagonista, foi surpreendido com um ataque surpresa do time coreano, que atravessa uma parede, forçando uma passagem até ele. O plano do protagonista então foi revelado.
Nele dizia que nenhum membro do time coreano deveria matar um monstro ou algum chefe, e deveriam se agrupar em uma situação em que ficar assim do lado oposto para conseguir pegar o inimigo desprevenido. Comenta que esse local só tem um caminho de via única que leva até o chefe, e isso tem sido de conhecimento geral desde que as pessoas começaram a atacar essa dungeon, mas na verdade tem uma estrada secreta dentro desse local, uma passagem secreta que foi feita pelos escavadores e era perfeita para se esconder e pegar os outros desprevenidos. Então eles utilizam esse caminho para executar o plano. A entrada dessa passagem secreta parecia um muro gigante, então seria difícil deles encontrarem tão facilmente, mas não precisava se preocupar, já que o protagonista contaria como fariam isso. Então revela a localização de um portão secreto que eles teriam que entrar todos correndo juntos para atacar o time coreano pelas costas, e dessa vez conseguiriam surpreender pela retaguarda. E dessa vez também eles deveriam focar nas pernas do Geralt quando forem lutar contra ele, acabar com os cambitos dele. Ryan questiona dizendo que ele era famoso por nunca ter caído antes e pergunta se suas pernas realmente eram sua fraqueza. O protagonista confirma dizendo que tinha algumas condições que faziam com que suas pernas fossem mais fracas agora, como não tinha espaço para se proteger tão facilmente que nem antes, e além de se proteger a si próprio, teria que ajudar o time na defesa e assim só dificultando para ele. E quando estava observando ele anteriormente, pareceu que ainda não se acostumou totalmente com esse novo estilo dele. Sabendo que provavelmente ele consertaria essa falha logo, e no seu estado atual dele, não era nem possível confirmar que as pernas seriam sua fraqueza fatal. Ainda tinha a vantagem deles estarem pressionando para vencer sem nenhuma eliminação do seu lado, em uma situação como essa. Serem encurralados pelo dobro de número de jogadores que eles têm seria uma luta totalmente defensiva com foco na mobilidade, e essa seria a vantagem que o time coreano teria. E provavelmente a única. E adicionando esses fatores, as circunstâncias provavelmente mudariam. Então eles teriam que confiar no que ele disse. O time coreano internamente agradecia pelos conselhos do protagonista, já que o plano que eles estavam colocando em ação começou a demonstrar um efeito positivo. O narrador comenta que o time coreano começou um ataque rápido antes do time americano conseguir entrar em formação, e parecia que Ryan estaria encarando Geralt utilizando seu poder amplificado com um dos seus suportes que tinha habilidade, que aumentava a força de seu aliado. Quando o time coreano avança na direção de Geralt, ele conseguiu eliminar dois deles nessa investida. Porém, a garota conseguiu se esquivar utilizando o teletransporte, e agora ela estava também eliminando jogadores do time americano, assim ficando de igual para igual no número de abates. Agora sim tá equilibrado. Geralt se distrai por um momento, porém consegue recobrar o juízo e atacar o terceiro membro do time coreano que avançou em sua direção, assim conseguindo 3 eliminações no total. Ele então chama pelo seu time, dizendo que teria que entrar em uma formação emergencial, e manda todos eles retornarem imediatamente. A situação atual deles estava em desvantagem de 5 jogadores, enquanto o time americano só estava com 3. O time coreano tinha 8 jogadores consigo. Então avançam novamente, fazendo com que Geralt conseguisse sua quarta eliminação. Enquanto ele estava distraído, Ryan fica atrás dele e avança novamente em sua direção. Ela utilizou seu chicote para prender o pé dele, assim fazendo com que ele perdesse o seu equilíbrio e caísse. O time americano aos poucos ia sendo derrotado pelo time coreano, que estava utilizando sua vantagem numérica contra eles. Sacrificaram 7 jogadores para matarem 3 americanos. Geralt, caído no chão, comenta para a garota que ele teve uma grande mudança no seu estilo de combate e pergunta se seu Meope estava dando aulas para ela. Ryan o ignora e finaliza com a sua espada. E tudo que ele conseguiu falar é que isso tinha sido impressionante. O narrador vai à loucura dizendo que os eventos mudaram totalmente. Por incrível que pareça, o time coreano conseguiu matar 5 jogadores do time americano. E essa foi a história de hoje. Curtiu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui, que eu tô sempre de olho e respondendo os comentários. As melhores histórias eu vou estar trazendo, então é isso. Não esquece de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem manhwas e até o próximo vídeo. Tamo junto!